O texto base de hoje é Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo então livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Então nós vemos nesse texto aqui que os cobradores de imposto, os cobradores das didracmas, se aproximaram de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga as didracmas? Então Pedro responde que sim, que Jesus paga. Então Pedro entra em casa e Jesus faz uma pergunta a Pedro: De quem cobram os reis dessa terra os tributo? Dos filhos ou dos alheios? Então Pedro responde que dos alheios. Jesus então fala: Logo estão livres os filhos, que os filhos estão livres de pagar os tributos. Do que a gente compreende nesse texto? Que os reis, eles não cobram o tributo dos seus filhos, ele cobra dos alheios. Então os filhos estão realmente livres dos tributos. E Jesus, ele é o Filho de Deus, ele não precisa pagar os tributos. Mas ele paga, aqui nós vemos no texto que ele paga o tributo para nos deixar como exemplo, que nós temos que cumprir com nossos deveres. Nós estamos nesse mundo, devemos obediência a esse mundo. Em primeiro lugar, nós devemos obediência a Deus. Mas nós temos obediência a esse mundo, para as leis dos homens. Se aqui no mundo, nós vivemos no mundo, tem as leis dos homens, a gente tem que cumprir com as leis, tem que ser bom cidadão, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que ser pessoas honestas, pagar a todos tudo aquilo que nos é cobrado. Então nós precisamos pagar todos os impostos e ser pessoas que honram com os seus compromissos, para dar exemplo às outras pessoas. Nós não podemos faltar com a verdade, temos que ser sempre reto com a verdade. Mas aqui no texto, nós vemos que Jesus fala que os filhos estão livres, porque Pedro fala que os reis cobram dos alheios, dos filhos não. O que Jesus quer dizer para nós, que ele fala, logo então, livres os filhos, que os filhos estão livres? A gente pode até levar para um outro lado esse entendimento aqui, que Jesus está falando, porque no nosso reino, no reino do Pai amado do céu, nós não temos que pagar nada, porque Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Antes de Jesus passar pela morte de cruz, cada pessoa tinha uma dívida quase impagável, uma dívida de pecado, que ao longo do tempo a gente vai pecando e ele vai acumulando uma dívida. Então Deus Pai, ele deu o seu Filho unigênito, ele padeceu e morreu e passou pela morte de cruz, e ele levou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida. Então Jesus está querendo nos mostrar aqui nesse texto que nós, para com Deus, nós não temos mais dívida, porque Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço. E nós, como filhos de Deus, quando a gente aceita Jesus no nosso coração, aceita Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele já pagou o preço no nosso lugar. Nós não temos mais dívida. Por isso a eternidade, a nossa salvação é de graça, porque Jesus, nós não temos mais dívida com o Pai. A partir do momento que a gente começa a buscar viver de acordo com a vontade de Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente tem de graça a nossa salvação, porque Jesus já pagou a nossa conta, a nossa dívida. Então nós entendemos que Jesus está falando para nós nesse versículo aqui. Logo então, os filhos estão livres, nós estamos livres dessa dívida, porque Jesus já pagou o preço. Mas aqui nesse mundo, nós temos que cumprir com as nossas obrigações, que Jesus ele nos deixa de exemplo, que nós precisamos pagar os impostos, os tributos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, nós não vivemos mais pelo mundo, guiados pelo mundo, mas nós estamos no mundo, e quando nós estamos no mundo, nós temos que cumprir com a nossa obrigação no mundo. Mas Jesus deixa mais uma grande lição para nós no versículo 27, que ele fala para Pedro: Para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que subir,
abre a boca dele e encontrará um estáter. Esse estáter deu para pagar tanto o tributo de Pedro quanto de Jesus. Mas o que nós aprendemos com esse texto? Aqui eles acharam dinheiro, aconteceu um milagre, né? Jesus fala para Pedro pescar, está na boca do peixe o milagre. A oferta que é para eles dar para pagar o tributo. Mas nós aprendemos com Jesus aqui que quando nós vivemos na dependência de Deus, nós buscamos a sempre se orientar, a pedir direção para Deus, para nossas vidas, Deus vai prover para nossas vidas todo o dinheiro que nós precisar para nós pagarmos o nosso tributo, os nossos impostos aqui nesse mundo. Deus vai prover, assim como Ele proveu para pagar o de Pedro e de Jesus aqui, Ele vai prover para as nossas vidas. Jesus está deixando aqui para a gente saber que nada vai nos faltar, nós não vamos perecer, nós não vamos ficar com dívida no mundo, porque Deus ele vai prover. E Jesus deixa esse milagre aqui, Pedro indo pescar, abrindo a boca do peixe, tem uma moeda ali, um estáter que dá para pagar os impostos de ambos. Mas o que nós aprendemos é que Deus ele vai prover para nós. O exemplo, o ensinamento de Jesus que ele deixa aqui é que Deus vai prover para nós. Nós só precisamos agir por fé e confiar no Senhor Jesus, que Ele vai prover tudo o que nós precisarmos para nossas vidas. Mas nós temos que viver uma vida de obediência a Deus e buscar aprender cada dia com Jesus pelos seus ensinamentos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos o Senhor, mesmo não precisando, o Senhor pagou o tributo para deixar como exemplo que nós precisamos honrar com o nosso compromisso. Nós temos que pagar os tributos dessa terra, desse mundo. Senhor Jesus, prepara nosso coração para sempre estar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Mata nossos desejos carnais, porque o Teu Espírito cresça em nós, para que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Guia-nos aqueles que precisam, que têm sede e fome, Pai, da Tua palavra, Senhor, porque nós possamos, Pai, levar o Teu ensinamento para essas pessoas, porque eles possam se voltar para o Senhor, Pai amado. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção. Eu te peço, Senhor, capacita-nos a cada dia, Senhor, dando inteligência e sabedoria, nos guiando, Senhor, pelo caminho certo, para que nós possamos sempre levar a Tua palavra para aqueles que necessitam, Senhor, que nós possamos ser usados pelo Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.